Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante e acho que vai te ajudar muito a gerar ótimas sacadas para o seu dia a dia, que é o seguinte: como que a gente faz para montar um time de alta performance sem um orçamento milionário? Porque o que acontece, né? Todo mundo quer ter um time dos sonhos, né? Aquele time com as pessoas que são altamente competentes, altamente alinhadas com a cultura da empresa, e geralmente a gente associa aí isso a um budget muito grande, né? Um orçamento que seja capaz de pagar pessoas de alta performance. Só que aí qual que é o ponto? A gente tem que ter não só as pessoas que são boas tecnicamente, mas que também tenham um espírito de dono, boa vontade, curiosidade e fazer acontecer, que sem dúvidas é uma coisa que não é fácil de achar por aí, mas é onde que a gente quer chegar, né? Mas qual que é o grande ponto? Tem como montar um time desse com pessoas de altíssima qualidade sem que a empresa seja muito famosa ou sem ter que pagar um salário muito alto, muito acima da média de mercado? E eu te digo com muita confiança de que sim, é possível montar um time de alta performance sem um orçamento milionário. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Daí o que acontece, né? Quando a gente está falando da alta performance, a primeira coisa que vem na cabeça é salário. Eu quero um time de alta performance, vem o dinheiro na cabeça, né? Faz aquele barulhinho da máquina registradora. E logo depois, a gente pensa da empresa ser famosa, ter uma marca badalada, né? Mas na prática não é bem assim que acontece, tá? Tem uma série de alternativas que a gente vai abordar no nosso papo de hoje. E vamos lá, eu não estou dizendo de forma alguma que dinheiro não ajude, tá? Não é isso. O ponto é, existem muitas maneiras de contornar essa limitação do orçamento. E não é uma fórmula mágica, tá? Não estou falando de nada que é uma bala de prata. Eu não acredito em nada disso. Demanda um investimento de tempo. Só que, qual que é o grande ponto? Isso vai trazer muito retorno, tá? Na prática, se você quer colher, você tem que plantar. E aí, quando a gente está falando do mundo empresarial, ou a gente planta com dinheiro, ou a gente planta com tempo, com esforço, né? E é óbvio que não é garantido o resultado, nada é, mas tem muitas empresas que fazem o que eu vou falar aqui para vocês e que têm excelentes resultados. Então, muito provavelmente você também consegue ter se seguir esse caminho que eu vou passar aqui, tá? Aí, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa ter claro? É entender que o dinheiro, sim, ele motiva, mas até um certo ponto. Depois que o dinheiro ele cobre as motivações básicas, não é a principal motivação que vai fazer as pessoas ficarem na empresa. Tem um trabalho muito legal do Dan Pink, em que ele fala das 3 grandes coisas que motivam as pessoas, que na prática são maestria, ou seja, as pessoas querem sentir que estão se desenvolvendo, né, que estão ganhando uma habilidade, que estão aprendendo. Tem o senso de propósito, delas entenderem que elas fazem parte de algo maior do que elas mesmas. E talvez até a mais importante é a autonomia. Quando a pessoa ela sente que ela tem poder sobre, ela tem controle sobre o resultado dela, isso acaba trazendo uma motivação muito grande. Tá bom, mas Milor, e o dinheiro, ele não é importante? É, mas assim, encara o dinheiro como um oxigênio, tá? Dá para viver sem oxigênio? Não dá. Não tem como, você precisa, é essencial. Agora, depois que você tem uma certa quantidade de oxigênio, mais oxigênio não vai fazer tanta diferença assim. Tá? E então, qual que é o grande ponto? Uma coisa até que eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann. Pô, se for para falar de dinheiro, é um cara que entende bem disso, né? E que ele fala, eu quero ganhar mais dinheiro, mas quem me conhece sabe que eu não tenho uma vida luxuosa, nada disso, né? E de fato, sim, ele obviamente, para a quantidade de grana que ele tem, o padrão dele é razoavelmente modesto, tá? Eu já tive chance de presenciar isso. E uma coisa que é legal da gente entender, que o próprio Jorge Paulo Lemann fala, é que o dinheiro, ele quer ganhar mais, mas não vai mudar a vida dele, ele não vai comer em restaurante melhor, ele não vai trocar de carro, nada disso. Por que ele quer ganhar mais dinheiro? Porque ele encara o dinheiro como um placar de que ele está indo bem no mundo dos negócios. Na prática, é isso que serve para ele, como um placar.
Ou seja, o dinheiro é uma forma de dar uma métrica de que ele está mandando bem. Ou seja, está conectado com o ponto que a gente tinha falado antes, que é o ponto da maestria. É uma forma dele entender, peraí, tem esse jogo aqui e eu estou ganhando. Ele está desenvolvendo habilidade. Então, quando a gente está falando sobre a motivação, além da grana, tem essa questão da pessoa sentir que ela está aprendendo, que ela está dominando um assunto, uma certa técnica. Então, quando você pensa em salário para o seu time, até certo ponto vai envolver, digamos assim, o dia a dia dela. Ela vai poder comer melhor, morar numa casa melhor, mas depois de um certo patamar, é muito mais dela entender, eu estou sendo recompensado por um bom trabalho, eu estou ganhando maestria naquilo que eu estou fazendo, do que simplesmente que ela vai gastar mais. Chega um ponto que ela vai guardar aquele dinheiro, vai investir, vai retroalimentar o patrimônio dela, mas não vai ter um impacto direto no dia a dia. Aí o que vai segurar a onda? Maestria, autonomia e senso de propósito, tá? Voltando agora para a gente falar especificamente sobre a sua empresa, sobre atrair talentos. Qual que é um grande ponto que a gente tem que ter claro aqui? Se você não tem condição de pagar um salário muito acima do mercado, você não tem um orçamento muito grande, qual que é o caminho, primeiro, para poder atrair e manter as melhores pessoas? Consequentemente formar um time de alta performance. É garantir que a sua empresa ela seja uma máquina de aprendizado. Tá? Tem um cliente meu que é a Rock Content, que é uma empresa que está razoavelmente famosa já no mercado. E eu lembro de um papo com o Diego Gomes, né, que é um CEO deles, que ele falou assim, Milor, aqui na Rock Content, uma pessoa que tem 1 ano de rock equivale a 5 anos no mercado. Porque a gente é uma máquina de aprendizado. A gente consegue direcionar nosso treinamento, todas as pessoas, para que elas consigam aprender e trabalhar de forma muito acelerada. Então, quando a sua empresa, ela pode não ser a marca mais famosa nem nada disso, mas quem entra sente que está aprendendo muito rápido, isso está de acordo com o princípio da maestria, que tem um peso muito grande na motivação das pessoas, tá? E aí, qual que é o ponto? A maestria, ela tem que ser constante. Não adianta você pegar pessoas, formar essas pessoas, acelerar no curto prazo, mas rapidinho elas batem a cabeça no teto. Isso daí eu vejo acontecendo muito com startup. A pessoa entra, aprende muito rápido e fica estagnada. Aí não adianta, né? A maestria, ela toda hora a pessoa tem que mirar um degrauzinho acima. Então você tem que dar um caminho para ela poder crescer, tem que dar pista, né? Como o pessoal gosta de falar. Não adianta dar um baita de um treinamento bacana, acelerar essas pessoas se elas vão ficar estagnadas. Você tem que ter espaço para que elas cresçam continuamente. Essa é uma das formas principais de montar um time de alta performance. E o que é legal é que treinar pessoas pode envolver dinheiro, você pode pagar curso, pagar treinamento, contratar consultoria, tem uma série de coisas que dá para fazer com dinheiro, tá? Não estou falando de forma alguma que o dinheiro é ruim. Mas qual que é o ponto? Caso você não tenha dinheiro, você pode pagar com tempo. Por exemplo, pegar uma pessoa muito sênior da empresa e ela monta um treinamento e aplica para as pessoas que são mais juniores, que acabaram de entrar. Você pode procurar pessoas do mercado que vão querer falar porque estão querendo expor a marca delas e estão querendo refinar, por exemplo, algum método, é um caminho que você tem. Então, dar treinamentos é essencial para garantir a maestria do seu time, mas não é necessariamente caro. Pode ser feito com investimento de tempo e esforço. E uma outra coisa é que eu mencionei que uma das principais formas de você conseguir motivar o seu time é dando um senso de propósito. Mas propósito é uma coisa muito ampla, né? É muito aberto. Pô, propósito, cada um encara de um jeito. Qual que é a recomendação que eu dou, que eu particularmente encaro o propósito? Para mim, propósito, eu dou uma aproximação, né? Lógico que não é igual a isso, mas eu aproximo, depoimento de cliente. Porque a pessoa, ela trabalha numa empresa e uma empresa ela é uma entidade que vai agregar valor para as pessoas, tá? Que vai entregar um serviço, um produto que vai agregar valor. Quando você tem clientes que ficam felizes e dão depoimentos positivos, né? O negativo você usa também para poder aprender, mas o positivo é para motivar o time. A pessoa vê, caramba, eu tô numa área que eventualmente nem é uma área que tem contato tão próximo com o cliente, mas de alguma maneira isso daqui está impactando. Você vai colecionando
esses depoimentos, né? Eu faço muito isso, por exemplo, na consultoria. Sempre que chega um depoimento de alguém, algum cliente falando alguma coisa legal, falando que nosso serviço agregou valor, eu tiro um print screen, mando já para o time e falo, olha que bacana o que a gente está fazendo, né? E aí tem essa pergunta de, eu tenho ideias, tenho clientes, mas não tenho dinheiro para contratar um programador. Como que eu faço? Olha, tem algumas formas, tá? A primeira, e que as empresas iniciantes geralmente usam, é você ter um sócio que seja técnico. Eu, por exemplo, eu tenho o Fred, que é o meu sócio, e que é técnico. Agora, não dá para dizer que é sem dinheiro, porque apesar dele ter um pedaço da empresa, né, a gente é sócio igualitário, 50%, mas a gente tira o nosso prolabore. E ele tinha contas a pagar, eu só consegui tirar o Fred quando a gente teve uma receita suficiente para poder pagar ele. Então, é possível ter uma pessoa que vai te ajudar porque ou pela amizade ou porque ela eventualmente vai ganhar um pedaço da empresa? É, mas zero salário é complicado, tá? Você realmente tem o comprometimento das pessoas quando você de fato consegue ajudar a pagar o custo que elas têm, né? As pessoas têm conta para pagar, tem boleto, né? Como o pessoal gosta de falar, então é necessário. Mas o meu ponto é, eventualmente, você pode contratar um programador, que aí vai ter que ter alguma grana, mas você pode contratar, por exemplo, um programador júnior e treinar esse programador ou dar acesso a esse programador a treinamentos em que ele possa se desenvolver. Vale sempre reforçar isso. São, além do dinheiro, depois de um certo ponto ele para de ter um efeito tão grande assim na motivação, 3 coisas fazem total diferença, tá? Maestria, a pessoa tem que sentir que ela está se desenvolvendo, que ela está aprendendo. Senso de participação, que ela faz parte de algo maior, né, o propósito, que eu particularmente resumo ao sentimento de ver depoimento de clientes. Toda vez que eu tenho depoimento de cliente, eu mando para o meu time inteiro para a gente reforçar o propósito daquilo. E autonomia. Essa pessoa, ela eventualmente está trabalhando numa organização em que toda hora fica no cangote dela, enchendo o saco. E quando você fala, ó, aqui é um lugar que você vai ter autonomia para aplicar as suas ideias, isso tende a trazer uma motivação muito bacana. E caso você traga alguém júnior, isso ajuda a acelerar a pessoa, tá? Isso é um caminho que pode dar uma força muito grande quando a gente está falando de manter um time sem necessariamente ter um orçamento muito grande, tá? Agora, eu vou falar um pouco sobre 3 casos reais em que eu consegui ou formar ou ajudar a formar times, mesmo sem ter um orçamento que fosse muito grande, tá? O primeiro foi uma das primeiras contratações que eu fiz. Eu lembro direitinho que a gente fez um cartaz falando, né? Ó, procura-se programador estagiário, tá? Que a gente queria. E falou, ó, o que a gente oferece e o que a gente não oferece. Dentro do que não oferece, uma das coisas era salário. A gente realmente não tinha condição de pagar nem a bolsa estágio. Tá? Mas, enfim, a gente foi aberto com isso já no processo seletivo. Porque quem batesse o olho e falasse, os caras não querem pagar e fica incomodado, beleza, já vai embora, não perde tempo de ninguém, tá tudo bem, a gente não tinha realmente condição. Agora, o que a gente tinha a oferecer? Um ambiente de aprendizado extremamente acelerado, a gente já tinha um sócio programador e que ele ensinava muito bem, era um baita de um professor. Então, era um ambiente que a pessoa ela podia também trazer as ideias delas. Então, uma das coisas que a gente oferecia era espaço para ouvir as suas ideias. A chance de criar um produto completamente novo e que as pessoas gostem era uma coisa que também a gente estava fazendo e a gente oferecia. Então, a gente conseguiu com isso nosso primeiro estagiário, que no caso, um estagiário, ele está na faculdade ainda, eventualmente ou recebe dinheiro dos pais, ou ele tem algum tipo de bolsa, eventualmente ele consegue trabalhar de graça. A gente conseguiu, tá? E era um estagiário muito bom, foi muito legal, Danilo Cabelo, tenho um carinho muito especial por ele aí desde essa época. E agora, se esse não for o seu caso, dá para adaptar. Eventualmente você pode pagar uma bolsa que ela vai estar um pouco abaixo da média do mercado e aí com o tempo você vai equalizando. Mas esse é o ponto, tá? Dinheiro é necessário. Tem que ter em algum momento. A gente conseguiu isso no começo, começou a entrar grana, a gente pagou um salário bacana para o Danilo, né?
Mas a gente está falando aí muito de tempo de guerra, né? No começo é oferecer aprendizado, treinamento, espaço para a pessoa poder dar o pitaco dela, né? Todo mundo gosta de ser ouvido e agora não adianta também falar que vai ouvir as pessoas, ouvir e ignorar o que elas falam. Tem que ouvir e aplicar, né? Porque a pessoa, quando ela vê que uma ideia que ela deu foi colocada em prática e está de fato impactando o cliente, isso daí vai ajudar muito na motivação dela. E qual que é uma grande vantagem de você ter esse modelo de focar em pegar pessoas mais juniores e treinar? Você, com o tempo, vai recompensando essa pessoa pagando um salário acima do que ela teria no mercado. Por exemplo, você pegou alguém como estagiário, logo que a pessoa formou, você paga um pouco mais do que um recém-formado. Mas qual que é o ponto? Como ela já estava com você e você tem um ambiente de aprendizado acelerado, você sabe que aquela pessoa vale mais do que alguém na mesma posição do mercado. Como é que você sabe? Porque você acelerou aquela pessoa. Então é um caminho que eu particularmente sempre adotei nas minhas empresas. Hoje, felizmente, a gente consegue pagar acima do que o mercado pagaria por uma pessoa daquela mesma posição, mas mesmo assim a gente começa contratando pessoas juniores. Então eu pago muito bem para estagiário e para recém-formado. Agora alguém que tem 10 anos de mercado eu não consigo contratar. E nem é o meu objetivo. Eu prefiro pegar uma pessoa que seja mais júnior e treinar desde que ela tenha as atitudes certas do que querer pegar alguém já macaco velho formado do mercado, tá? Outra situação que a gente aplicou uma coisa similar. Eu estava na equipe também na época da Fundação Estudar. A Fundação Estudar, ela é uma ONG e ela tinha um orçamento relevante, tá? Eu não vou dizer que não, a gente tinha um orçamento. Mas qual que era o ponto? O nosso sonho era maior ainda. Então a gente tinha um orçamento que era legal, mas o sonho era absurdo. A gente queria brigar de igual para igual em termos de contratação com empresas grandes do mercado. A gente chegou a tirar gente de empresas famosas já, de capital aberto e tal, tá? Então, como que a gente conseguia fazer isso? Apesar da gente ser médio, digamos assim, a gente brigava com os gigantes. Porque a gente aplicou esses princípios que eu considero que são críticos para qualquer empresa dar certo. A gente era uma máquina de aprendizado, 1 ano de Fundação Estudar valia fácil 5 anos no mercado, a gente dava muita autonomia para as pessoas tocarem os seus próprios projetos. Todo mundo, estagiário, assistente, era dono de algum projeto, de alguma meta e corria atrás de executar aquilo e tinha muita autonomia. E a gente também, por ser uma ONG, toda hora tinha depoimento de jovens que eram impactados pelo nosso trabalho. Então a gente fazia questão de pegar esses depoimentos e mostrar. A gente media a taxa de satisfação, por exemplo, com os cursos que a gente dava, e era uma coisa muito alta, assim, pra você ter ideia. Tem uma métrica que chama NPS, que você tendo 50 de NPS, você já está mandando muito bem. A gente tinha, em média, 80 no NPS, tá? Então, quando a gente mostrava isso, o pessoal que estava no financeiro, estava no administrativo, na área de tecnologia, que eles não tinham esse contato direto com o cliente, mas quando eles viam esses depoimentos, essas taxas de satisfação, eles se sentiam parte de algo maior. Isso ajudava muito a motivar o time. E a gente também ia nessa linha de focar principalmente em pegar a pessoa mais júnior e ir treinando com o tempo. Ah, mas Milor, a pessoa júnior não vai entregar resultado no curto prazo. É, verdade. É quem disse aqui que eu estou falando de curto prazo? Aqui a gente está falando de criar uma organização que seja sustentável no médio e longo prazo. É um lema que eu tenho no GPS, que eu sinto muito orgulho dele, que é pressa para plantar, paciência para colher. Isso daí se reflete em várias áreas da empresa, mas principalmente para o seu time. Não adianta querer ter pressa para colher quando você está falando de gente. Gente leva tempo para treinar, leva tempo para você formar. Agora, no momento em que você consegue fazer isso, o resultado tende a ser muito melhor, tá? Tem que formar pessoas dentro do seu time. Esse é o melhor caminho que eu conheço para conseguir formar um time de alta performance sem ter que sacrificar completamente o seu budget. E eu tenho um outro estudo de caso sobre isso, que é de uma empresa que é cliente nossa, que eu não vou revelar o nome porque eu não combinei com eles, mas uma coisa que acontece lá é que eles são tão líderes de mercado que eles têm uma posição técnica específica de tecnologia que
eu não vou falar porque senão vai revelar qual que é a empresa, né? Mas assim, dentro de tecnologia você tem programador, mas tem um monte de funções. Tem uma área em que eles são tão líderes no mercado que os concorrentes vão buscar no LinkedIn esse cargo e eles não buscam só o cargo, buscam esse cargo dentro da empresa específica, de tão visado que a galera é. E, através de algumas formas que a gente aplicou, eles conseguiram reduzir essa perda de talentos. Como que a gente fez? Primeira coisa, organizou melhor a gestão. Porque com uma gestão melhor organizada, as pessoas sabem o que está acontecendo, consequentemente, eles têm uma visão maior de perspectiva dentro da empresa. Milor, plano de carreira? Não necessariamente, tá? O plano de carreira, eu particularmente, muito formal, não gosto muito, porque as coisas mudam muito rápido. Então essa ideia de que daqui a um ano você vira analista, de 2 anos coordenador, depois gerente e tal, as coisas são muito aleatórias, né? Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais lento, mas o ponto principal foi mostrar que a empresa estava crescendo, consequentemente essas pessoas estavam num ambiente propício ao crescimento. Isso daí ajudou muito a aumentar a retenção das pessoas, e o salário, ele era de acordo com o mercado, até um pouquinho abaixo, tá? Mas qual que era o ponto principal? Essa empresa, ela concorre com estrangeiro. Aí, quando você fala de estrangeiro, não tem como, né? O cara que paga em dólar vai conseguir botar um salário muito mais competitivo. E, eventualmente, eles perdem algumas pessoas da equipe para os clientes estrangeiros, mas várias vezes eles conseguem manter. Como? Através de um ambiente bacana, mostrar que a empresa está crescendo, depoimentos de clientes e um espaço para ter autonomia e espaço para a pessoa crescer. Ela aprende muito lá dentro. É a maestria, que eu sempre falo, tá? Isso é um ponto super importante. Daí, tem algumas coisas que eu geralmente ouço quando falo sobre esse tema, né? Algumas objeções, digamos assim. A primeira é falar, Milor, eu não tenho tempo para treinar, eu preciso de resultado muito rápido. Só que eu também não tenho dinheiro. Olha, você vai ter que trabalhar em paralelo, então. Tendo um treinamento interno, eu não recomendo que você passe um dia da sua vida como empreendedor sem treinar alguém do seu time. Tem que treinar a todo momento, tá? Porque você está plantando uma semente que vai colher daqui a pouco. Faz parte, tá? Então tem que ter em paralelo. E o que você pode fazer se você não tem dinheiro para contratar alguém full time e precisa de um resultado rápido? Contrata um freelancer, uma consultoria. Provavelmente vai ter alguém do mercado que vai conseguir resolver aquele problema do curto prazo. Se é um processo que é chave para você no médio e longo prazo, você vai formar as pessoas. No curto prazo, você trabalha com alguém que vai prestar um serviço. Você vai terceirizar aquilo para garantir o curto prazo. Outra coisa que o pessoal fala, né? Eu até já dei uma pincelada, que é: eu preciso concorrer com o exterior. Eu não consigo disputar em base salarial com quem está pagando em dólar ou em euro. Como que eu faço? Primeiro ponto, pessoal, é entender que não dá para ganhar todas. Tá? Eventualmente, você vai perder pessoas qualificadas que fazem parte da sua empresa. Acontece, a gente não ganha 100%. A gente está falando aqui de jogar na estatística, né? Você vai ganhar uma parte e vai perder outra, está tudo bem. Agora, qual que é o ponto? Muito provavelmente você pode melhorar o que você tem hoje. Então, digamos que das pessoas da sua equipe que recebem a proposta do exterior, hoje todo mundo vai embora. Você conseguir manter uma pessoa, já é um progresso. Aí depois você vai melhorando, você consegue manter 5%, 10%, 20%, por aí vai, tá? O número específico, ele vai variar muito de negócio para negócio, né? Até porque vai depender do tamanho da empresa. Você recebe 20 propostas do exterior, você vai ter um número. Você recebe 200, vai ter outro, tá? Mas o ponto principal é: não tente se comparar sempre com a média de mercado, porque essa média varia absurdamente. Compare com os seus próprios números, tá? Não compare os seus bastidores com o palco dos outros. O que a galera fala e bota de case é muito bonito, é muito legal. Mas na prática, o seu número ser melhor do que ele foi ontem é o melhor caminho para mostrar se você está evoluindo em relação à sua gestão. E outra objeção que eu geralmente ouço quando eu falo dessa ideia de que você tem que treinar e formar as pessoas para serem de alta performance dentro do seu time, o argumento é assim: e se eu treinar as pessoas e elas saírem, elas forem embora? Eu investi dinheiro, tempo, energia para poder treinar aquelas pessoas, para elas virarem melhores profissionais e elas vão embora para o concorrente. É uma possibilidade, tá? Mas eu te faço a pergunta. Você tem esse cenário, que é ruim, mas sabe o que é pior ainda? Você não treinar as pessoas e elas ficarem na empresa.
Ou seja, eu prefiro muito mais treinar pessoas e correr o risco delas se desenvolverem e eventualmente saírem, do que eu não treinar, ficar com um monte de gente medíocre, de baixa performance que vai continuar no meu time. É questão de escolha, tá? Eu prefiro o cenário A, em que eu tenho pessoas boas que eventualmente podem sair. Até porque, uma coisa importante da gente ter em mente, toda vez que eu perco uma pessoa de alta performance, eu não encaro como culpa da pessoa ou como culpa do mercado. Ah, o concorrente roubou. Não. Eu não consegui criar um ambiente que fosse capaz de segurar aquela pessoa. Eu não fui um bom líder ao ponto de conseguir reter aquele talento. Então, eu treino até como forma de reter. Porque quanto mais eu estou treinando, mais aquela pessoa vai me enxergar como um líder que ajuda no crescimento dela, mais interesse ela vai ter de ficar comigo. Essa particularmente é a forma que eu enxergo essa questão de treinamento. Treinar com medo de perder não faz o menor sentido, tá? Deixar de treinar com medo de perder. Você tem que treinar, porque se você não treina e as pessoas ficam, é o pior cenário de todos, tá? Você não quer ter, vai por mim, um monte de gente medíocre dentro do seu time, gente que não evolui. Você quer pessoas ambiciosas, pessoas que correm atrás, que aprendem. Esse é o principal jeito de você conseguir crescer o impacto que você vai ter na sua empresa. Beleza? Vamos lá. Agora, tem um jeito errado de conseguir montar um time, de buscar um time de alta performance sem ter um orçamento muito agressivo? Tem. O primeiro jeito errado é querer focar no espaço físico, tá? Agora, quando questão de quarentena, até é um pouco mais difícil, né? Mas eu via muito isso. O pessoal fala, ó, a gente está tendo problema de perda de talentos. O que a gente vai fazer? Ah, vamos criar um ambiente maneiro com puff e videogame. E uma mesa de totó. Não funciona assim, né? Até tem um livro muito legal do Sandro Magaldi e do José Salib Neto que chama O Novo Código da Cultura. E que eles começam o livro falando disso. Muito além da mesa de pebolim. Você simplesmente colocar a mesa de totó ali e achar que vai ficar show de bola, botar um videogame, achar que magicamente as pessoas vão valorizar o seu ambiente de trabalho, não. Tá? Vamos lembrar, isso daí pode dar um resultado no curto prazo, pode dar uma motivação, mas é o que eu chamo de voo da galinha. A galinha vai lá, faz aquele baita esforço, ela consegue voar por pouco tempo. Uma hora ela volta para o estado atual dela. Tá? Então, se você não trabalhar com maestria, propósito e autonomia, você não vai conseguir manter essas pessoas de alto talento. Outra coisa que as pessoas fazem que não entra na minha cabeça, tá? E muitas empresas fazem, é uma coisa razoavelmente comum, é contratar um estagiário sem a menor perspectiva de efetivação. Pessoal, contrata o estagiário porque é mão de obra barata, aí na hora que a pessoa forma, ela não é efetiva. Mas, pô, você investiu naquela pessoa, dinheiro foi pouco, beleza, o estagiário é mais barato do que ter alguém efetivo, mas você investiu energia naquilo, é alguém que aprendeu a sua cultura, aprendeu os seus processos, aprendeu a forma que você trabalha, ela começou a gerar ideias que podem ajudar ao crescimento da sua empresa, aí você não vai efetivar porque é caro? Sabe o que é mais caro? Não ter pessoas boas no seu time. Isso é de longe o maior custo que você pode ter. Então, não faz sentido contratar estagiário se não for para pensar em efetivação. Se for para pensar em alguém para fazer um projeto muito específico, eventualmente tem o que o pessoal chama de summer, né, que é um estágio de verão. Aí é outra coisa. Mas um estagiário que fica 2 anos na sua empresa, tá mandando bem e você não efetiva, não consigo entender qual que é a lógica disso. Tá? Tem alguém que aprendeu com você, tá mandando bem, tem que reconhecer, tem que promover essas pessoas, tá? Isso é um ponto muito importante para garantir que o seu time vai ter a perspectiva de crescimento dentro da sua organização, tá? Outra coisa errada, né, que o pessoal faz é só reforçar a base. Então, pô, Milor, mas você acabou de falar que tem que trazer estagiário, tem que treinar, trazer recém-formado. Sim, tem. Mas isso é necessário, mas não é suficiente. Por quê? Se você só reforça a base, mas as suas lideranças são ruins, em algum momento essa base vai ficar incomodada. Eles querem olhar para cima e admirar quem está ali. Então, quem é líder dentro do seu time atual tem que treinar também. Não adianta só treinar a base, treinar só a operação. Tem que treinar liderança. E liderança é uma coisa
que não é abordada nas faculdades, né? Pelo menos não de forma muito prática. Até tem, tipo, o trabalho em equipe, mas isso não é liderança de verdade, né? É uma liderança empresarial em que as pessoas têm que bater meta, têm que entregar resultado. Ela é difícil de ser desenvolvida, não é intuitiva. E não é ler um livro. Você tem que dar o coaching, né? A palavra, infelizmente, está meio queimada, mas você tem que acompanhar essas pessoas, tem que dar um acompanhamento e garantir que você vai ter cada vez melhores líderes na organização. E que fique claro que eu fico muito triste com a banalização da palavra coach, porque eu participo de um processo de coaching e é muito bom. Ela me ajuda a desenvolver perspectivas e funciona muito bem, tá? Eu, particularmente, fico muito triste de ter tanta gente desqualificada queimando o nome dos coaches que fazem um bom trabalho. Mas beleza, fechando parêntese aqui sobre o coaching, vamos agora falar sobre qual que é o jeito que eu recomendo para você conseguir de fato montar esse time de alta performance, né? Qual seria o passo a passo? Pessoal, primeira coisa, tem que arrumar a casa. Não adianta querer convidar um monte de gente bacana para dentro se a sua casa está uma bagunça. E por arrumar casa, o que eu quero dizer? Primeira, se desenvolva enquanto líder. Se você está falando que vai desenvolver a liderança, mas você não é um bom líder, não adianta, as pessoas não vão ficar. Então assim, Milor, eu tenho um problema que a galera do meu time toda hora pede demissão, né? O que será que está acontecendo? A culpa é sua. Não tem outra explicação. Ou porque você não foi um bom líder, ou porque você não conseguiu criar um ambiente bom o suficiente para aquelas pessoas. Então, na prática, começa por você. Não coloca a culpa no outro, não coloca a culpa no consultor, não coloca a culpa no coach, nada disso. A culpa de você não ter um time de alta performance é do líder. Tá? E uma frase que eu gosto muito relacionada a isso é assim: as suas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Então, ele está falando de ter um clima bacana, legal, que você vai desenvolver pessoas, mas na prática, você, por exemplo, marca uma reunião com seu liderado e você dá bolo. Você chega atrasado, você não leva a sério. A pessoa fala que tem um desafio, que quer se desenvolver, você não ouve aquilo e não atua naquilo, você está sendo um mau líder. Então, o primeiro passo, todo o resto daqui para frente só pode ter, se você tiver feito esse primeiro, é arrumar a sua casa. Você é um bom líder? Vale essa reflexão. Depois que você começa a se desenvolver como líder, aí a gente pode partir para os próximos passos, tá? E o segundo deles é o que eu chamo de criar uma cultura de aprendizado. O que isso daí quer dizer, tá? Cultura de aprendizado é aquela em que os erros, eles são tratados como parte do processo, tá? Eu lembro uma frase também não foi do Jorge Paulo, foi do Florian Bartunek, que uma vez ele fez uma operação e que ele perdeu muito dinheiro. E ele falou, cara, o Jorge Paulo, ele vai me demitir, não tem jeito, né? E aí o Jorge Paulo falou, não, cara, olha, beleza, você fez uma burrada, mas você aprendeu com isso. Então eu acabei de gastar uma grana para te treinar, né? Não faz sentido eu querer te demitir. Agora, qual que é um ponto importante? Errar faz parte. Se você não está errando, é porque você não está esticando a sua régua. Imagina, por exemplo, você nunca andou de skate na vida, vai andar de skate. Você não cai, é porque você não está aprendendo realmente a andar de skate. Você vai aprender surf, vai tomar caldo, vai tomar onda na cara, não tem jeito, tá? Toda vez que você está esticando a sua régua, você vai errar. Qualquer exercício envolve errar. Você vai aprender matemática, você não vai gabaritar tudo. Você vai errar quando está fazendo exercício. É normal. Desde que, aí entra uma ressalva extremamente importante, sejam erros inéditos. Errar várias vezes a mesma coisa, aí já é um problema. Você não está demonstrando capacidade de aprendizado. Então, essa história de que, busque o erro. Eu não busco o erro. Eu tolero o erro, principalmente erro inédito. Tá? Esse é um ponto que é super legal da gente ter em mente. Então, erro bom é erro inédito. Erro repetido é porque você tem um problema. E a gente vai agora para o nosso terceiro passo para conseguir montar a sua equipe de alta performance sem ter um grande orçamento, um orçamento milionário. Que é, o próximo passo é documentar os seus processos. Milor, então você está falando que eu tenho que ter fluxogramas maravilhosos, um processo hiper detalhado? Não. Pelo contrário. Primeira versão de um processo bem mapeado, sabe o que é? É uma ferramenta que eu tenho certeza que você já tem. Talvez pense, uma ferramenta de gestão de processo, eu não tenho. Tem, essa você tem. Sua agenda, tá? Pode ser do Google, pode ser Outlook, pode ser do Yahoo, não interessa. Agenda.
O que é um processo? É algo que se repete. Então, por exemplo, eu tenho que fazer essas lives aqui. No começo era um projeto, eu queria aprender a fazer, montei um processo de roteiro, tem iluminação ali, comprei o tripé do celular. Ali era um projeto, começo, meio e fim. Aprendi, daqui pra frente, toda semana eu vou fazer uma live que eu vou entregar aqui para vocês. Eu já tenho meu processo, eu vou repetir aquilo. E tá travado na agenda. Eu tenho tanto travado o horário para montar o roteiro, que vocês não conseguem ver, ó, mas deixa eu até virar aqui. Deixa eu ver. Ah, peraí. Ó, então tem o roteiro bonitinho ali, que eu vou acompanhando. E, então, eu tenho o meu horário travado na agenda para poder acompanhar esse roteiro e tenho o horário para poder fazer essa live. Então, primeira coisa do processo é essa, trava na agenda e aí você pode colocar na descrição do próprio evento na agenda uma dica, né? Tipo, ó, lembra de deixar o celular carregado antes, lembra de garantir que a iluminação está funcionando, deixa a janela aberta porque a iluminação do sol ajuda, sei lá, você pode botar orientações, tá? Então esse é o primeiro mapeamento de processo que a sua empresa tem que ter. Então você está pensando em uma coisa mega complexa, um fluxograma, não precisa de nada disso, tá, pessoal? Começa simples, trava o horário na agenda que já vai dar um baita de um resultado. Aí o que é o V2, né? Travou na agenda, descrição no evento. Coloca para repetir, tipo, por exemplo, toda sexta-feira, às 11, eu faço o roteiro da live. Tá lá travado. Alguém quer marcar uma reunião comigo? Eu eventualmente posso reagendar, mas a princípio não. Sexta-feira, às 11, é o horário de fazer o roteiro da live. E aí, quando eu vou olhar para o meu time, é a mesma coisa. Eu abro a agenda deles e já tem um monte de coisa travada lá. Ah, é o horário de edição do podcast. É o horário de criar a campanha de impulsionamento do conteúdo no Facebook. Eu não vou marcar naquele horário, porque eu sei que aquilo ali é o processo. Ou, eventualmente, eu marco e falo, olha, você vai ter que reagendar esse processo. Tá tudo bem, desde que você consiga controlar a sua agenda. Isso daí faz toda a diferença para garantir consistência na execução da sua empresa. Beleza? E, por último, e mais difícil, mas talvez o que vai consolidar de forma mais prática tudo isso que a gente está falando, é documentar as suas ideias de melhoria. Tá? Porque quando a gente está executando aqui, sempre tem um monte de ideia de melhoria, né? Sempre dá para melhorar. Mas eu tenho que executar aquilo. Se eu ficar toda hora pensando nas melhorias, eu não consigo fazer o que eu já faço bem. Então tem que tomar cuidado, que se você quiser botar coisa demais no prato, você não vai conseguir comer, não tem como. Então tem que ir aos poucos. Como que eu particularmente controlo os meus processos? Eu tenho uma planilha, nessa planilha tem o nome do processo, simples, por exemplo, realização de live no Instagram. Tá? É o processo que eu tenho lá. Aí tem uma outra coluna que é o que já funciona. Então o que funciona? Eu sei fazer a partir do roteiro, eu tenho ali o jeitão da live, eu estou conseguindo falar aqui com o pessoal, já estou mais confortável com a câmera, beleza, tudo isso funciona. O que eu quero melhorar? Aí eu coloco lá as ideias. Por exemplo, vocês não foram avisados dessa live de hoje. Eu cheguei, liguei o celular e comecei a fazer. Agora, se eu quiser dar consistência no meu processo, a ideia é que eu fixe um horário e bote o processo de divulgação. Falar no Stories, mandar e-mail, eu vou criar um grupo do Telegram para poder avisar que a gente está começando a live. Tem uma série de melhorias que estão lá. Uma coluna simples, no Excel mesmo, tá? Não precisa de nenhuma ferramenta mega complexa. Agora, qual que é o ponto? Eu não tenho essa ferramenta e deixo ela largada. Toda semana eu tenho uma reunião para discutir o processo de marketing com o meu time. E aí a gente toda semana abre essa planilha e fala, ó, agora essa ideia de melhoria faz sentido a gente atuar nela. Essa daqui ainda não, deixa ela guardadinha, tá? Então você tem que ter a ideia de melhoria do seu processo e constantemente olhar para ela. E quando você faz isso para os processos da sua empresa, o que você faz? Primeiro, você dá autonomia. Porque, na prática, quando o processo está documentado, a pessoa, apesar de ter um roteiro, ela sabe que ela é dona daquilo. Ela não precisa de alguém enchendo o saco de como que ela vai executar. Ela já tem ali qual que é o jeitão. Ela eventualmente pode ter ajudado a elaborar aquele roteiro, que vai dar o senso de autonomia. Outra coisa, ela vai ter um senso de maestria, porque com o tempo ela vai melhorando aquele processo. Ela viu ali que está documentado, ela teve uma ideia, botou, aplicou, ela sente que ela vai estar aprendendo. E vai ter um senso de fazer parte de algo maior, porque ela está numa empresa que tem uma cultura de aprendizado e, consequentemente, você vai ter resultados melhores e a empresa vai crescer e ela vai ver que ela faz
parte daquilo, porque ela tem muita clareza de qual que é a função dela dentro daquela visão geral do processo, tá bom? Então é isso. Agora, outra coisa que dá para você fazer é remodelar tanto o seu processo de recrutamento quanto de treinamento. Você, na hora de colocar as pessoas para dentro, você vai garantir que vão entrar pessoas alinhadas com a sua cultura e focadas em aprender. Isso daí vai ajudar muito a melhorar a performance do time como um todo. E, já falei, mas faço questão de sempre repetir, treinamento, tá? Tem uma frase do Andy Grove, que foi um ex-CEO da Intel, um cara sensacional quando se fala de gestão, que ele fala: a sua função enquanto gestor é motivar e treinar pessoas. Se você não está treinando, você já está deixando de lado metade do seu trabalho. Então, tem que treinar pessoas, faz parte, tem que desenvolver todo mundo. Beleza, pessoal? Agora vamos lá. Tem um passo que você já pode dar agora. Saiu da live, já pode começar a fazer? Tem, felizmente, para poder evoluir o seu time, tá? Que é o mais difícil na prática, é você conseguir desenvolver disciplina e processos. Muito fácil de falar, difícil de colocar em prática. Então, qual que é o primeiro passo que você vai dar? Pequenininho. Abre a sua agenda, pensa em algum processo que você tem que executar, ainda não é a hora de delegar, tá? Lembra que eu falei, começa pelo líder, depois a gente expande para o time. Um processo que você tenha. Trava na agenda, vai na descrição e bota um passo a passo. Pode ser, por exemplo, uma reunião. Reunião de time. Eu quero toda semana discutir o que deu certo na última semana, o que deu errado, quais são os pontos de atenção para a próxima e quais que são as minhas prioridades. Vai lá, cria na sua agenda, trava esses horários, tipo, é toda segunda-feira às 9, beleza, deixa marcado lá e já bota na descrição do evento quais que são os passos que você vai executar naquele processo, tá? Aí, executa ele e depois, com o tempo, vai passando essa ideia para o time. Fala, olha só, pessoal, eu comecei a travar aqui meu horário na agenda, eu boto uma descrição que me ajuda a lembrar o que eu tenho que fazer, recomendo que você faça o mesmo. Aí, com o tempo, você vai expandindo isso para as áreas. O financeiro pode ter a folha de pagamento. Todo dia 20 eu olho, eu faço a lista e mando para a contabilidade, para depois fazer o pagamento até o dia 25. Ou então o RH, a parte de recrutamento. Você tem um processo que a cada semana tem que fazer uma publicação no LinkedIn da empresa para poder reforçar a marca empregadora. Seja o que for. Começa simples. Trava na agenda, bota a descrição, o passo a passo do que você tem que fazer. E você vai ver que isso já vai ajudar muito, tanto na performance quanto na cultura da sua empresa. Beleza, pessoal? Então, essa foi aí a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Então, tem alguma dúvida, algum comentário, algum feedback, deixa o comentário no vídeo, me manda por inbox, o que for mais fácil para você. Vou fazer questão de interagir, que esse é um tema que eu sou muito apaixonado, eu fico muito feliz de poder contribuir e fico no aguardo aí do seu feedback, beleza? Além disso, se tiver interesse nesses temas relacionados à liderança e produtividade, clica no link da minha bio, que por lá tem outros canais de conteúdo em que eu publico toda semana. Tem o podcast, modéstia à parte, é muito legal. A gente toda semana com um convidado especial falando de forma muito profunda sobre algum tema. Tem o YouTube, todo dia tem vídeo no nosso YouTube, todo dia útil no caso, né? Final de semana não, mas todo dia tem um trechinho ali, uma sacada bacana. Assina o nosso canal por lá. Tem a nossa newsletter que semanalmente eu faço um compilado das principais coisas relacionadas à gestão e produtividade. Muito conteúdo bacana, tá? Então se você ainda não me segue aqui no Instagram, me segue. Depois que seguiu, vai lá no link da bio e clica que vai ter muita coisa bacana de gestão, produtividade e liderança, beleza? Então, um grande abraço, fico no aguardo do seu contato. Valeu!